for two supervillains. Oh, you're a villain, all right. Just not a super one. Yeah? What's the difference? Presentation! Espero que vocês tenham gostado desse videozinho de introdução. Eu acho muito legal, do filme Megamind. E eu acho que ele reforça essa importância da apresentação, que é o tema que a gente vai falar hoje. A apresentação ela pode tornar uma aula mais interessante, na qual você consegue incorporar mais conhecimento na sua memória de longo termo, ou ela pode matar a didática da sua aula, tornando essa aula extremamente chata, cansativa, na qual você não consegue memorizar nada. Queria pedir para vocês, então, para lembrarem de um bom professor que vocês tiveram na sua vida, seja no colégio, seja no cursinho, seja na faculdade. Lembrem por que ele era interessante, o que ele fazia que vocês gostavam tanto. Eu aposto que vários de vocês estão pensando em professores do cursinho. O professor de cursinho ele tem essa capacidade de ter uma apresentação, é quase que teatral a aula dele. E ele precisa fazer isso, porque ele precisa passar uma grande quantidade de conhecimento num período reduzido de tempo e fazer com que você incorpore todo aquele conhecimento na sua memória de longo prazo. Ao mesmo tempo, se eu pedir para vocês pensarem em professores ruins, vocês devem estar certamente pensando em alguém que tem uma apresentação ruim da sua aula. Aqui a gente não está falando se ele tem conhecimento ou não do assunto que ele está trabalhando. A gente tem muitas pessoas, muitos professores que têm grande conhecimento do assunto que ele está dando aula, mas ele não tem uma apresentação, uma didática que faça com que aquele conhecimento seja passado de forma simples. Eu vou passar dois vídeos de duas apresentações, não são aulas, são TED Talks, duas apresentações, para ver uma boa apresentação e uma apresentação ruim. Aqui são dois TEDx, TEDx, né? Que são TEDs organizados de forma independente. Vocês vão perceber que várias das lições de casa são apresentações do TED. O TED Talk oficial, eles normalmente têm no mínimo 3 meses de treinamento para cada palestra. Então, quase todas as palestras do TED são espetaculares. Enquanto o TEDx não tem isso. E aí varia muito de palestrante, de apresentador. Eu tenho palestrantes bons e palestrantes ruins. Então, a gente vai começar com o TEDx aqui de São Paulo, com o professor Clóvis de Barros Filho, que é um professor de filosofia da USP, que é um apresentador espetacular. Queria que vocês assistissem um pouquinho. Um super presidente de uma empresa reúne seus vice-presidentes e pergunta, faz uma charada, um enigma. Ele diz, escuta aqui, o que eu faço é prazer ou é trabalho? 24 horas para responder. Nossa, os VPs reúnem seus diretores, reúnem seus capatazes, reúnem seus asseclas. Escuta, o que o chefe faz aqui é prazer ou é trabalho? Aí os VPs reúnem os diretores, reúnem, e aquilo vem descendo a empresa, toda a hierarquia da empresa, até que no fim do corredor tem um estagiário. Ele tem pilhas de trabalho, ele tem 2 telefones na orelha, ele tem um monte de coisa para fazer. Alguém chega para ele e diz, ei, você, eu tenho que responder. O que o presidente faz aqui é prazer ou é trabalho? E ele diz, é lógico que é prazer. Se fosse trabalho, era eu que fazia, lógico. O que tem de interessante nessa palestra do Clóvis? Lógico, ele está usando muito de humor, ele está contando uma piada, mas o que a gente percebe é que a linguagem corporal dele, a linguagem verbal dele é fantástica. Ele usa muito gesto, muitas expressões faciais, ele alterna o tom de voz o tempo inteiro e ele cria um vínculo com a plateia. A plateia está prestando muita atenção nele, a plateia está se divertindo, ele cria esse vínculo muito grande. E eu queria que vocês assistissem a próxima apresentação para contrapor um pouco isso. A próxima apresentação é o TEDx, que foi realizado no Rio de Janeiro, com o Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil, um bilionário, que acho que dispensa apresentações. Então segue o vídeo dessa apresentação. Bom, vamos lá a minha palestra. Bom, como eu invisto muito em educação, acreditando que esta é a melhor forma de gerar maior igualdade de oportunidade para todos, acho que vocês imaginam que a minha própria educação tenha sido formal, estruturada e bem planejada. Como vocês verão, não foi bem assim. Vocês percebem a diferença do primeiro vídeo do Clóvis para esse do Jorge Paulo Lemann? Aqui o Jorge Paulo Lemann está lendo o tempo inteiro, ele não se preparou de forma adequada, e quando você lê um texto, você torna aquela linguagem mais chata. Você não tem, ele em momento nenhum olha para a plateia.
completamente diferente do Clóvis, que está olhando para a plateia o tempo inteiro. Em momento nenhum ele olha para a plateia. E se eu não olhar para vocês, ficar olhando para outro lado enquanto eu falo, eu perco esse vínculo. Não é legal você não estar olhando para a sua plateia. Aqui no caso, a gente tem que olhar sempre para a câmera, não é uma plateia. Mas essas noções servem para quando vocês forem dar aula em qualquer situação. Então é importante criar esse vínculo com o seu aluno, com a sua plateia, manter contato visual e evitar o máximo possível a leitura. Quando você lê, a menos que você seja um grande interpretador de texto e consiga colocar emoção naquele texto que você está lendo, normalmente as pessoas quando leem deixam um tom de voz mais tedioso e aquilo fica chato e a plateia desconecta de você. E a hora que você perdeu a conexão com a plateia, com o seu aluno, aquele aluno já não vai mais conseguir incorporar esse conhecimento que você está passando na memória de longo prazo dele, que é uma das coisas que a gente tem como objetivo. Então, o que a gente vai ver nas próximas aulas é como criar um roteiro para fazer uma apresentação, para fazer uma aula de forma adequada. Vai falar um pouco de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, e falar como montar uma apresentação em PowerPoint. A diferença de um bom professor para um professor que seja inesquecível, aquele primeiro que vocês lembraram quando eu perguntei no começo da aula, de pensar num professor bom, aquele que se tornou inesquecível para vocês, muito provavelmente está na apresentação, na capacidade que ele tem de gerar essa memória de longo prazo. Então, como lição de casa dessa aula, a gente vai ver o vídeo do Simon Sinek, um TED Talk do Simon Sinek. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção o que ele faz de recurso visual. Vocês vão ver que ele não tem praticamente nada de recurso visual, ele tem um flip chart que ele vai fazer desenhos e como ele incorpora esses desenhos do flip chart na sua didática. O que ele usa de recursos verbais, se ele aumenta tom de voz, diminui tom de voz, acelera o discurso, diminui o discurso, e como ele se posiciona corporalmente, como ele mantém contato visual com a plateia. Quero que vocês comecem a prestar atenção nisso, porque a partir da próxima aula a gente vai falar exatamente disso, né? Roteiro, depois comunicação verbal e não verbal, depois no fim o uso de recursos visuais e apresentação em PowerPoint. Então esse vídeo ele está um pouquinho antes de vocês terem esse material teórico, mas é para que vocês já comecem a perceber, e essa talvez eu acho que é uma das melhores apresentações de TED Talk, é um vídeo muito interessante que vale a pena ser assistido. Então, bom vídeo para vocês e até a próxima aula.